Olá, crianças! Como vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa lição. Nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito. Muito bem! Já está aí preparado? Já pegou a sua Bíblia? A minha já está aqui para nós acompanharmos a história bíblica, tá bom? Então, primeira coisa, nós vamos falar o nosso verso. Já decorou, né? Tenho certeza que sim. Então vamos falar junto com a tia Karen, tá bom? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós agora já estamos no nosso sétimo gominho, na sétima característica do fruto do Espírito. Olha, nós já estudamos muita coisa, né? Então, tá faltando só mais 2 para nós terminarmos. Então, qual é o nosso sétimo? Pensa aí, nós falamos aqui no nosso versículo. Hoje nós vamos estudar sobre a fidelidade. O que é fidelidade? Você sabe? Fidelidade é ser fiel. E o que é ser fiel? Como nós podemos ser fiéis? Fiel é aquela pessoa que nos ajuda, né? Quando nós precisamos, mesmo quando nós fazemos alguma coisa errada com o nosso amigo, ele se mantém fiel conosco, nos ajudando. É aquele que consegue guardar o nosso segredo, que às vezes a gente conta, né, para essa pessoa e ela nos ajuda. Sabe, igual as pessoas falam que o cachorro, ele é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque ele é fiel, né? Ele cuida, ele protege o seu dono. E ele está sempre ali, você triste, você alegre, você bravo com ele, ele está sempre junto a você. Então, ele é um amigo fiel, né? E quem mais nós podemos pensar que é fiel? Deus, né? A Bíblia fala que Deus é fiel. Por que Deus é fiel conosco? Você sabe por que Ele é fiel? Porque Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus que é poderoso. E nós podemos sempre contar com o seu amor. Deus, Ele nos ama, né? Por isso, Ele continua sendo fiel conosco, mesmo a gente fazendo coisas erradas todos os dias, vez após vez, né? Nós temos um Deus que nos ama e é fiel para com as nossas vidas, né? Mas nós nem sempre somos assim, né? Nem sempre nós somos fiéis. A Bíblia, ela nos conta de várias pessoas que foram fiéis, né, em algumas coisas. E hoje eu quero contar a história de uma pessoa que foi fiel a Deus. Você imagina aí quem pode ser? Acertou quem disse? Daniel. Daniel foi um homem fiel ao seu Deus. Nós conhecemos a história de Daniel, né? Você lembra da história que a tia Karen contou sobre os seus 3 amigos que foram jogados lá na fornalha ardente? Pois é, eles também foram fiéis a Deus. Eles não se curvaram perante aquela estátua. E a Bíblia mais para frente, no mesmo capítulo, Daniel, capítulo 6 agora, mesmo capítulo não, mesmo livro, Daniel no capítulo 6 agora, nós vamos ler essa história de Daniel. Nós vamos ver o que aconteceu com ele. Depois de muito tempo que tinha acontecido aquele episódio lá da estátua com o rei, né, Nabucodonosor, depois de muito tempo, esse rei morreu. E aí entrou um outro rei, né? E esse rei já conhecia Daniel, conhecia o que ele fazia, sabia a quem ele servia, o Deus a quem ele servia.
e ele gostava muito de Daniel. E Daniel também ficou ali trabalhando para ele, ajudando, administrando as coisas do reino. E Daniel também, lá no começo do capítulo 6, fala que o rei colocou ele como cuidado, à frente de todo o reino e de alguns administradores. Só que essas pessoas começaram a ficar com inveja de Daniel, começaram a ficar com raiva de Daniel. Por que Daniel tem que cuidar de nós? Por que Daniel tem que mandar em nós? Nós vamos ter que pensar em alguma coisa para acusar Daniel, porque Daniel não merece isso, E aí eles começaram a vigiar Daniel, vendo o que Daniel faz, para pegar a Daniel em alguma coisa que ele fazia de errado. Mas eles não achavam o que Daniel fazia de errado. Só que eles começaram a perceber que Daniel orava ao Senhor. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele ia lá no seu quarto, abria sua janela, e olhava lá para a cidade de Jerusalém, que era a cidade de onde ele vinha, lembra? E ele orava ao Senhor. E aí eles pensaram, é aí que nós vamos pegar Daniel. Daniel serve a um outro Deus. Daniel não serve ao rei, às estátuas, aos deuses. E aí eles foram lá no rei. Chegando lá no rei, eles falaram, ó rei, que o Senhor viva para sempre. Nós pensamos aqui que o Senhor poderia fazer uma lei para que todo aquele que não adore ao Senhor, que não adore as imagens do nosso reino, que eles sejam punidos, que eles sejam colocados e levados lá para a cova dos leões, que eles sejam mortos, Porque se colocar alguém lá na cova dos leões, vai morrer, pensa aquele monte de leão, E aí o rei ouviu aqueles sábios, nem se lembrou de nada, de Daniel, de seus amigos, de ninguém, E falou, tá bom, pode ser, vamos lá, vamos fazer essa lei. E aí o rei foi lá, selou assim, com seu anel e decretou essa lei. Quando Daniel ficou sabendo, o que você acha que ele fez? Será que ele teve medo? Ele agora, nossa, vou ter que orar escondido, vou ter que falar com meu Deus escondido, ninguém vai poder ver eu falando com Deus, Porque eu sirvo ao meu Deus. Vamos ler? Vamos lá no versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Olha o que Daniel fez. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para a sua casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E ele orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Daniel não ficou com medo. Daniel não ficou assim, agora eu vou orar escondido. Não, Daniel fez a mesma coisa, abriu a sua janela, orou ao seu Deus 3 vezes ao dia. Quando aqueles oficiais viram aquilo, eles foram correndo falar com o rei. Ó rei, o senhor não publicou uma lei que todo aquele que se curvasse perante outro Deus, que não adorasse outro Deus que não fosse o nosso, que não fosse o Senhor, tenha que ser jogado na cova dos leões? E o rei disse, sim, eu fiz isso mesmo, essa lei. E ele disse, pois é, rei, Daniel não está obedecendo a sua lei. Daniel está lá orando ao seu Deus. Ele está fazendo aquilo que não é para ser feito. Mas o rei ficou tão triste, porque o rei gostava de Daniel. E a Bíblia nos conta que o rei passou aquela noite pensando o que ele poderia fazer para livrar Daniel. Como eu faço? O que eu vou fazer agora com Daniel? Ele sabia que Daniel orava ao seu Deus, que não há nada de mal nisso, mas ele havia feito uma lei e ele não podia voltar atrás. E ele passou aquela noite toda sem dormir. Quando foi no outro dia, bem cedinho, os oficiais, foram lá e falaram, e aí, rei, o que o senhor vai fazer? Porque o senhor criou uma lei, e o senhor não pode fugir dela. Então ele foi lá, vamos levar Daniel. Então eles pegaram Daniel, prenderam Daniel, e o rei falou assim para Daniel, olha só, lá no versículo 16, mais no finalzinho dele, que seu Deus, a quem você serve fielmente,
o livre. Então, colocaram Daniel lá naquela cova, fecharam, né, com uma pedra bem grandona para ele não fugir, né, tentar sair de lá, e o rei selou o seu anel. E o rei foi para casa e ficou mais uma noite ali, sem dormir, triste, pensando o que será que aconteceu com Daniel. Será que ele foi morto? Será que os leões acabaram com ele? Será que o Deus dele o livrou? O que será que aconteceu? Nós já sabemos, né? Nós conhecemos essa história. No outro dia, bem cedinho, o rei foi lá correndo, sem esperar nada. Mandou, abre essa cova, eu quero ver aqui o que aconteceu. E lá de cima ele gritou, Daniel, Daniel, o Deus a quem você serve foi capaz de salvá-lo? Foi capaz de livrá-lo? Vamos ver o que Daniel disse? Lá no versículo 21, olha só o que Daniel respondeu. Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E a Bíblia nos conta que o rei ficou tão alegre, porque Daniel estava bem. Porque Daniel foi liberto, foi livre dos leões. Deus o livrou, né? Ele mandou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões. E o rei, na mesma hora, mandou que aqueles oficiais fossem jogados lá na cova. E antes mesmo deles caírem, os leões já estavam lá, assim, né? E o rei, no finalzinho ali, depois quando eles saíram, ele disse assim, versículo 26, decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Né? Então a fidelidade de Daniel levou o rei a fazer esse decreto, para que todos conhecessem o Deus de Daniel, né? Então, às vezes é difícil a gente se manter fiel, né? Às vezes nós temos coisas que nós precisamos fazer e nós ficamos na dúvida, faço, não faço, obedeço, não obedeço. Na dúvida, lembre-se de Daniel, lembre-se qual foi a escolha dele, né? Eu sei que nenhum de vocês será jogado na cova dos leões, né? Olha que prova, que dificuldade, né? A gente pode ter medo, nossa, vou ser jogado lá, os leões vão me matar, vão me comer. Mas ele disse, se eu morrer, eu vou morrer, porque eu não fiz nada errado, né? Eu só estava orando ao meu Deus, eu estava pedindo a ajuda do meu Deus. E Deus o ajudou, Deus o livrou. Então, quando você estiver passando por essa dificuldade, na dúvida de que se você pode ser fiel a Deus ou não, lembre-se de Daniel, né? Lembre-se, peça ajuda a Deus, porque Deus, ele é fiel, ele vai te ajudar. Vamos ler só mais um versículo? Salmo 100, o mesmo que a gente leu semana passada. Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Deus, ele continua fiel. Ele foi fiel lá na época de Daniel e hoje ele é fiel. Deus continua fiel. Então ele pode nos ajudar, pois fidelidade é uma das características do fruto do Espírito. E todos nós que temos esse Espírito Santo habitando dentro de nós, nós também podemos ser fiéis com a ajuda de Deus. Então, quando algum colega seu, né, algum amiguinho que fizer alguma coisa ruim contra você, aquela pessoa, né, que você tem ali como seu amigo, ore ao Senhor, peça a Deus me ajude, né, a mostrar para Ele que tem alguma coisa errada, que a gente pode conversar e resolver essa situação, né, que a gente continue sendo fiel, né, quando alguém nos mostrar ou pedir alguma coisa para a gente fazer de errado, e você pensa, eu preciso me manter fiel
ao meu Deus, ao Senhor. Me ajuda, Deus, a ser fiel ao Senhor. Mesmo que alguém me maltrate, mesmo que alguém fale coisa errada sobre mim, mesmo que alguém não me ajude, mas eu quero ser fiel ao Senhor, porque eu sei que eu estou fazendo o que é certo, o que é correto e que a tua palavra pede. Amém? Então, que você aprenda a ser fiel a Deus, a fiel às pessoas que estão à sua volta, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa palavra, mais uma vez por Ele nos ensinar. Feche os seus olhinhos. Senhor Deus, obrigada por sua palavra. Obrigada porque o Senhor é fiel a nós, porque a sua fidelidade dura para sempre. E nos ajuda, Deus, nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos faça ser fiéis a Ti também, todos os dias, todas as situações em que nós passamos. Nós precisamos aprender a ser fiéis. Ajuda-nos, Deus, a não deixarmos com que as coisas erradas invadam o nosso coração e nos esqueçamos do Senhor. Encha-nos, Deus, com o fruto do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo vocês na próxima lição, hein? Grande beijo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.